Olá, pessoal. Espero que todos vocês estejam bem. Hoje nós vamos, continuar o nosso conteúdo e hoje a nossa aula é bem interessante sobre aspectos legais e éticos na medicina e na clínica de animais silvestres. Então, começando com o que é ética, né? Antes da gente falar de aspectos legais e ética, o que é ética, né? A ética nada mais é do que princípios que guiam a conduta humana, né? E aí, intrínseco aí, relacionado à ética, nós temos o respeito, nós temos valores, virtudes, princípios morais, direitos e regras de conduta, tá, gente? O conceito de ética, ele está ligado mais a um comportamento coletivo, a um comportamento social. Por isso que ele envolve, né, os direitos e regras de conduta, principalmente por isso, porque a ética ela está ligada, né, mais a um comportamento e valores no coletivo, na sociedade. Enquanto a moral, ela já é algo mais individual, né? Então, a palavra moral, ela vem do latim moralis, que significa relativo aos costumes, né? Então, é um conjunto de regras adquiridas através da cultura que orientam o comportamento humano dentro de uma sociedade. Está associada aos valores estabelecidos coletivamente por cada cultura ou sociedade, a partir de uma consciência individual, que distingue o bem do mal e a violência dos atos de paz e harmonia, né? E aí, pessoal, falando da ética, né, nós temos a ética pessoal e a ética profissional. Então, a ética pessoal é aquele comportamento, são aquelas decisões mais individuais, né, mais pessoais, como o próprio nome já diz. Então, a quem fazer caridade, eu vou ou não jogar esse lixo no chão da sala de aula ou na rua, né? Respeitar o colega. Então, são situações e decisões particulares que poderão afetar outras pessoas. Já a ética profissional, né, é um conjunto de normas que formam a consciência do profissional e representam o imperativo de sua conduta, tá? Então é algo mais formal que forma a consciência desse profissional. Então, uma imagem aqui para diferenciar, né, já que é muito confundido aí ética e moral. Então, a ética e a moral, ambos lidam com o certo e errado, né? Já a ética, ela tem um modo social de agir, como eu disse para vocês, né, é algo mais ligado ao conjunto, um modo social de agir que implica no consenso e na adesão da sociedade. Já a moral é um modo mais pessoal de agir, né? E é adquirido e formado ao longo da vida, por meio das experiências. Então, pelo que você vai passando ali, vai formando a sua conduta moral. Sobre a ética, né? Ela é guiada pela cultura da sociedade. Então, as normas, né? E as regras dessa sociedade, a ética é guiada a partir disso. Já em relação à moral, essas normas e essas regras são guiadas pela consciência do indivíduo. E no coletivo, né, a ética, ela, como eu já disse para vocês, ela é algo mais ligado ao coletivo, ela se constrói a partir do consenso de várias morais. Então, a moral, ela está intrinsecamente ligada à ética, porque a ética, ela faz parte de um conjunto de comportamentos, de normas morais, né? E a moral, ela é individual, é o que fundamenta a ética. E aí, o que é ser ético? Né? Ser ético tem alguns valores que podem, né, explicar isso daí. Então, os valores fundamentais da ética. Uma pessoa ética, ela é uma pessoa honesta, ela tem coragem, ela é uma pessoa humilde, tolerante, flexível e íntegra, tá? E quando a gente vai extrapolar aí para a ética profissional, né, então, nós temos o nosso código de ética da nossa profissão, né? Nós podemos nos basear a partir dele. E lá no artigo 2 do Código de Ética do Médico Veterinário diz o seguinte: é dever do médico veterinário denunciar às autoridades competentes qualquer forma de agressão aos animais e ao seu ambiente, né? Então, recapitulando tudo que eu já disse nas outras aulas antigas, nós nunca podemos causar injúria para o nosso paciente, de forma alguma. Por quê? Porque é o nosso dever,
nós somos as pessoas indicadas a denunciar qualquer forma de agressão, né? Então, esses animais, eles não podem sofrer nenhum tipo de injúria, nenhum tipo de agressão, e é o nosso dever proteger esses animais. Tá? E aí, quando a gente fala disso, né, algo muito comum que é confundido com proteção hoje em dia é acumular animais, né? Colecionismo, ou então acumuladores de animais, pessoal. Quando eu estava na prefeitura, eu via demais isso daqui, tá? Demais mesmo. Tinha muitas denúncias de vizinhos que denunciavam o pessoal, porque tinha lá uma infinidade de animais na casa dele. Quando a gente chegava, né, nesse local que mantinha esses animais, era perceptível, sempre, isso daqui sempre começa com uma boa ação. Sempre a pessoa tem uma boa intenção, ela quer ajudar os animais de rua, e aí o outro cara queria abandonar, ela pegou para ela. Sempre tem essas histórias, ou senão as pessoas abandonam na porta da casa dela, isso acontece muito também. Só que o que acontece, gente? Você acumular animal e você não deixar ele na rua não quer dizer que ele tem bem-estar, não quer dizer que ele está saudável, não quer dizer que isso é ético, né? Então, essa acumulação de animais é algo que vem crescendo muito no Brasil, né? E ele é um distúrbio psicossocial. Geralmente, pessoas que são acumuladoras, seja de animal ou seja de outras coisas, né? Seja de objetos, essas pessoas têm um distúrbio psicológico e elas precisam se tratar, tá? E esse distúrbio psicossocial, né, essa acumulação de animais, ele vem ganhando destaque nos últimos anos aí, principalmente nos campos jurídicos. Como eu disse para vocês, a gente recebia denúncia, ia lá averiguar e aí virava um problemão, porque a gente constatava maus tratos. Infelizmente, né, por melhor que seja a intenção da pessoa, a maioria dos animais que estão nessas condições aqui, como da imagem, isso é maus tratos, gente. A densidade populacional super elevada, animais doentes junto com animais sadios, né? Brigas entre eles, e aí ele não tem atendimento veterinário, não tem exames periódicos, isso tudo, gente, acaba que enquadra como maus tratos. Infelizmente, por melhor que seja a intenção da pessoa, né, que está resgatando. E além disso, né, além da saúde e do bem-estar individual desses animais, nós também temos implicações na saúde pública, já que nós sabemos que mais de 80% das doenças são zoonoses, são compartilhadas entre várias espécies, né? E aí a gente tem um problema. Teve até um caso em que uma senhora resgatava cães e gatos, nós fomos lá, né, averiguamos, estava uma situação deplorável, e essa mulher, ela estava com aquele bicho geográfico, né? O bicho geográfico, para quem não sabe, ele é uma zoonose também, ele é um parasita, é um verme ancilóstoma, e esse verme, né, quando ele atinge a pele humana e fica ali migrando, né, e delimitando aqueles caminhos, é uma forma errática dele, mas não deixa de ser uma doença, não deixa de ser uma zoonose, né? Então, é um problema de saúde pública, e isso pode impactar na cidade, dependendo da escala, dependendo aí da patologia que a gente está lidando. E outro tema, né, bastante polêmico, bastante importante dentro da medicina veterinária, a eutanásia. A eutanásia, pessoal, é uma palavra derivada do grego, né, de eu, significando bom, e thanatos, morte, né? Então, nada mais é do que uma morte boa, né? Um modo humanitário de matar, entre aspas, esse animal, sem dor e com mínimo desconforto, né? Então, é a prática de causar o óbito de um animal de maneira controlada e assistida, aliviando essa dor, aliviando esse sofrimento. Então, a eutanásia, gente, ela tem que ter como premissa, ela tem que ter como base o alívio de sofrimento, tá? O alívio de dor. Esse animal, ele necessariamente tem que estar sofrendo para poder passar pela eutanásia. Então, nós temos aqui os princípios de bem-estar, né, que são relevantes para a gente fazer uma eutanásia. Então, primeiro, você tem que ter um respeito aos animais, né? Sem o respeito aos animais,
você não vai ter empatia para considerar o que aquele animal está passando, o sofrimento que ele está passando, a dor que ele está passando e como você vai conduzir essa eutanásia, né? Então, você precisa ter um respeito para poder identificar a situação desse animal e também para poder tirar a dor desse animal para, então, poder fazer a eutanásia, levar ele ao óbito propriamente dito, né? Também precisa de ausência ou redução máxima do desconforto e dor. De forma alguma, esse animal tem que passar por dor ou desconforto, tá? Por isso, né, que nós temos aí, que a gente associa alguns medicamentos analgésicos potentes para aniquilar a chance desse animal sentir dor. Inconsciência imediata seguido de morte, né? Então, esse animal, ele tem que necessariamente receber aí sedativos, anestésicos, para ele entrar em plano anestésico, perder a sua consciência, né? E depois, sim, chegar ao óbito. Ausência de redução máxima de medo e ansiedade, da mesma forma, né? Do mesmo jeito que esse animal não pode sentir dor e desconforto físico, nós não podemos levar dores e desconfortos psicológicos, né? Que são traduzidos aqui como medo e ansiedade. Então, esse animal ele não pode sofrer nem fisicamente e nem psicologicamente, tá? Segurança e reversibilidade, né? Então, esse procedimento ele tem que ser seguro para esse animal e ele não pode ser reversível, tá? Você não pode, no meio do procedimento, falar, não desisti, não vou fazer mais. Você tem que ter certeza. Por isso, a ética é muito importante, tá? Você ponderar isso daí. E ser apropriado para a espécie, idade, estado fisiológico do animal, né? Como a gente já vem falando em todas as aulas aí, você tem que conhecer a biologia, a fisiologia, a anatomia desse animal para poder fazer todos os procedimentos, né, corretos. E a eutanásia é um deles também. Ausência ou mínimo impacto ambiental. Eu não posso resolver um problema, né, do animal e criar outro. Então, eu não posso tirar a dor, o desconforto desse animal, mas descartar esse animal de forma errônea, onde eu vou deixar resíduos químicos, né, no solo, em água. Então, eu não posso também causar um impacto ambiental. Ou então, saber que esse animal tem uma doença infecto-contagiosa, zoonose, e descartar ele na natureza, podendo aí propagar, né, esse patógeno. Ausência ou redução máxima de riscos aos presentes durante o ato. Então, gente, se você está vendo, né, que vai oferecer risco para o estagiário que está te acompanhando, ou para o outro veterinário que está ali junto com você nesse caso, né, não faça, tá? Ou reduz o máximo isso daí. E da mesma forma, tutores, tá? Isso é muito discutido e vai de conduta, não tem nada assim determinando o que é certo ou errado, o que se pode ou não. Mas tem tutores que querem acompanhar a eutanásia e tem tutores que não querem acompanhar a eutanásia. Qual que é o problema disso, gente? Tem tutor que desaba na sua frente, tem tutor que te deixa mal psicologicamente, e ele pode até mesmo prejudicar ali na questão energética, esse sentimento ruim, chorando, se despedindo. É claro que é compreensível, né? Geralmente a pessoa ela está perdendo ali uma parte da família dela. Então, eu particularmente não gosto de deixar a tutora acompanhar, tá? Eu já deixei? Já, mas por experiência própria, por ter deixado antes, hoje eu não gosto. Ou senão eu prefiro sedar o animal primeiro, na hora que ele perde a consciência, aí sim eu deixo o tutor acompanhar, porque esse animal não vai ter nenhuma reação, ele não vai estar mexendo, ele vai estar ali dormindo, né? Ele vai estar sedado, sem reação nenhuma. Aí fica mais brando para o tutor, né, para ele poder acompanhar, gente. Então, um conselho que eu dou, né, de preferência, gente, não deixem o tutor acompanhar procedimentos veterinários no geral, tá? Principalmente procedimentos invasivos e eutanásia da mesma forma, tá? E, por fim, mas não menos importante, o treinamento e habilitação dos responsáveis que irão executar o procedimento de eutanásia, para eles agirem de forma humanitária, sabendo reconhecer o sofrimento desse animal, o grau de consciência e morte do animal. Você não pode chegar num estagiário do terceiro período, né, que não sabe ainda vários conteúdos básicos,
para realizar um procedimento desse, falar assim, toma aí, o medicamento é esse, você faz tanto, esse você faz tanto, e sai e deixa o bichinho lá. Ele não vai reconhecer que o animal está sofrendo, né? Ele não vai reconhecer se esse animal já está, né, sedado ou não. Então, tudo isso, gente, é jogo de cintura, a gente precisa saber, né? É até bom senso, mas tá aqui os princípios básicos para se fazer uma eutanásia. Então, precisa ter alguém responsável, né, de forma assim, de preferência, alguém experiente para poder, né, acompanhar esse momento tão delicado na vida, né, e na morte desse animal. E aí, pessoal, para vocês aprofundarem um pouco mais desse assunto, eu deixei aqui o Guia Brasileiro de Boas Práticas para a Eutanásia, tá? Isso daqui, gente, aborda várias espécies, aborda espécies de produção, espécies de companhia e animais silvestres também, e também espécies de laboratório, tá? De pesquisa. E aí, né, já aproveitando pesquisa, vamos falar de ética na experimentação animal. Toda experimentação, ela tem um biotério. O biotério é o local que mantém esses animais, né, que estão passando pelo experimento ali, pela pesquisa. Então, o biotério é uma instalação dotada de características próprias que atende às exigências dos animais onde são criados ou mantidos, proporcionando bem-estar e saúde. Então, é o básico, né, você manter esses animais com bem-estar e saúde. Os biotérios são capazes de produzir e manter espécies animais destinadas a servir como reagentes biológicos, ou seja, eles vão compor a pesquisa ali, né? Em diversos tipos de ensaios controlados, né? Pesquisa, para atender às necessidades dos programas de pesquisa, ensino, produção e controle de qualidade nas áreas biomédicas, ciências humanas e tecnológicas, né? Então, um biotério é isso daí, gente. As espécies que são mais criadas em biotérios, né, que compõem pesquisas, são os camundongos, cobaia, né? A cobaia, gente, aqui é o porquinho da Índia, tá? O coelho, né, aquele coelhinho branco mesmo, albino, que de olho vermelho, que a gente conhece bastante aí. O rato, que é a ratazana, tá? E hamster. E aí, se vocês prestarem atenção, gente, nós temos aqui lagomorfos e roedores, né? Por quê? Porque vários processos fisiológicos deles são bem parecidos com o humano. E nós temos dois tipos de biotério, né? Nós temos o biotério de criação, geralmente, mas não é sempre, mas geralmente eles são longe dos centros urbanos, e os biotérios de experimentação, que se localizam próximo aos laboratórios, né, que farão aí a pesquisa com esses animais. O ambiente artificial pode transformar aspectos comportamentais essenciais, né? Então, o ambiente a gente já sabe que influencia bastante nos animais e principalmente no comportamento, tá? Então, o ambiente ele tem que ser levado em consideração na pesquisa aí, tanto para a pesquisa em si, dependendo do que né, vai ser investigado aí, e também pelo bem-estar dos animais. Então, tem que pôr na balança isso daí. E aqui, né, um biotério, só de exemplo, do Centro Nacional de Primatas. E aí, gente, falando de experimentação, antigamente a experimentação corria muito solta, né? Há um bom tempo atrás, não tinha ética, não tinha comissão de bem-estar, não tinha nada do tipo. Então, os animais sofriam muitos maus tratos, né, em prol da ciência. Hoje, graças a Deus, não é assim, porque em 91 criou-se o Colégio Brasileiro de Experimentação Animal, o COBEA, né? E aí, esse colégio ele estabeleceu 12 princípios, 12 postulados básicos para a experimentação animal. Então, o primeiro princípio é o seguinte: todas as pessoas que praticam experimentação devem tomar consciência de que o animal é dotado de sensibilidade, de memória e que sofre sem poder escapar à dor. Né? Então, é um animal que ele tem consciência, ele é senciente, né? Ele sente dor e ele não pode escapar dali, não tem jeito. Então, você tem que estar ciente disso, porque, poxa, eu sou uma pessoa muito sem empatia para poder maltratar um animal nessa situação, né? Artigo 2. O experimentador é moralmente responsável por suas escolhas e por seus atos na experimentação animal. Ou seja, o titular dessa pesquisa, ele é responsável por todos os animais que estão sendo experimentados, tá?
Artigo 3. Procedimentos que envolvam animais devem prever e se desenvolver considerando sua relevância para a saúde humana e animal, a aquisição de conhecimentos ou o bem da sociedade. Quarto artigo. Os animais selecionados para um experimento devem ser de espécie e qualidade apropriadas a apresentar boas condições de saúde, utilizando-se o número mínimo necessário para se obter resultados válidos. Ter em mente a utilização de métodos alternativos, tais como os modelos matemáticos, simulação por computador e sistemas biológicos in vitro, né? Então, é o seguinte, gente, os animais, eles têm que viver de uma forma benéfica, ter boa condição de saúde, ter bem-estar e utilizando o mínimo de animais necessários, né? Então, qual que é o mínimo para minha pesquisa rodar bem? Ah, são 2 animais, então você vai utilizar 2 animais, tá? Assim, 2 é um número muito baixo, a gente sabe que pesquisa não é desse jeito, mas é só para vocês terem uma noção mesmo, tá? E, se possível, utilizar modelos alternativos e não utilizar o animal. É imperativo que no artigo 5, né, é imperativo que se utilizem os animais de maneira adequada, incluindo evitar o desconforto, angústia e dor. Os investigadores devem considerar os processos determinantes de dor ou angústia em seres humanos, causando o mesmo em outras espécies, a não ser que o contrário tenha se demonstrado, né? Então, é extrapolar os nossos sentimentos para o animal, né? A gente ter empatia e utilizar eles da maneira mais adequada, evitando desconforto, dor e angústia. O sexto artigo fala o seguinte: todos os procedimentos com animais que possam causar dor ou angústia precisam se desenvolver com sedação, analgesia ou anestesia adequadas. Atos cirúrgicos ou outros atos dolorosos não podem ser realizados em animais não anestesiados e que estejam apenas paralisados para agente químico ou físico. A gente sabe, gente, que contenção química é diferente de anestesia, que é diferente de sedação, né? Então, esses animais que vão passar pelo procedimento, né, da experimentação ali, de forma alguma eles podem estar só contidos quimicamente, sem uma analgesia ou então, né, uma sedação ou anestesia. Tá, gente? Se coloque no lugar desse animal. Imagina você, né, paradinho, você não consegue mexer porque você fez uma contenção química, né? Então, você recebe um remédio que não consegue se mexer, mas você está vendo tudo que está acontecendo e está sentindo dor. Caramba, gente, isso é desumano. Só de pensar já me parte o coração, sinceramente. Eu não sei como tem gente que tem coragem de fazer isso. Porque, assim, é algo cruel, tá? Então, os animais que vão passar pelos procedimentos de experimentação precisam necessariamente estar com analgesia, sedação ou anestesia adequada. No sétimo artigo, os animais que sofram dor ou angústia intensa ou crônica, que não possam se aliviar, e os que não serão utilizados devem ser sacrificados, né? Essa palavra está errada, na verdade é eutanasiado, por método indolor que não cause estresse, tá? Então é isso, gente. O animal que já tem ali um sofrimento crônico, né? Já tem uma angústia, uma dor crônica, ele deve ser eutanasiado. Por quê? Lá naquele princípio de eutanásia que a gente falou, a gente aliviar sofrimento e dor. Oitavo artigo. O uso de animais em procedimentos didáticos e experimentais pressupõe a disponibilidade de alojamento que proporcione condições de vida adequadas às espécies, contribuindo para a saúde e conforto, né? O transporte, acomodação, alimentação e os cuidados com os animais criados para fins biomédicos devem ser dispensados por técnico qualificado. Então, gente, é o seguinte, é algo básico também, né? Então, se você vai usar animal em experimento, você tem que ter um local adequado para manter ele em bem-estar, né? Então, tem que ser um local que leva bem-estar, tem que ter um espaço bom, tem que ter uma higiene boa, né? Tem que ter uma sanidade boa, alimentação adequada, tudo isso adequado. Assim como transporte, adequação, então os procedimentos do dia a dia, né, devem ser feitos por um técnico qualificado. E técnico traduz-se o quê? Veterinário, biólogo ou zootecnista. São as pessoas mais qualificadas para lidar com animais. No nono artigo, os investigadores e funcionários devem ter qualificação e experiência adequadas para exercer procedimentos em animais vivos,
Deve-se criar condições para o seu treinamento no trabalho, incluindo aspectos de trato e uso humanitário dos animais em laboratório. Tá? Então, esses foram aqui, né, os artigos lá do COBEA, né, do Colégio de Experimentação, tá bom? E aí, para fechar, gente, a gente tem os princípios do 3R, né, que se traduz o seguinte, isso daqui é uma fala popular, quem conceituou isso daqui foram esses autores, né, o Russell e Birch, que, na verdade, esses 3Rs são os princípios humanitários da experimentação animal. Então, são os princípios aí para você ver se você utiliza ou não animais na sua pesquisa. Então, o primeiro é o replacement, né, que traduzindo é a substituição. Ele diz o seguinte: sempre que possível, devemos usar, em lugar de animais vivos, materiais sem sensibilidade, como cultura de tecido e modelos em computador. Então, você, como o próprio nome já diz aqui, substitui o animal por uma coisa, né, que vai trazer o mesmo resultado sem, né, todo esse contexto de utilizar animais na sua pesquisa, tá? O segundo R é a reduction, né, ou redução, que é utilizar o menor número possível de animais, desde que nos forneça resultados estatisticamente significativos. Então é o seguinte, se você não tem como substituir, não, pô, eu vou ter que usar animal, não tem jeito porque eu quero investigar isso e isso é só com animal vivo. Então você vai utilizar o menor número de animal possível, tá? E esse número de animal ele tem que fornecer os resultados estatisticamente significativos para sua pesquisa, tá? E por último, o aprimoramento, né, o refinement. O aprimoramento diz o seguinte: utilização de técnicas menos invasivas e o manejo de animais somente por pessoas treinadas. Eu não posso pegar o cara qualquer que está passando aí na rua e falar: ô, eu tô fazendo tem um trabalho para você mexer com os coelhos ali. Você precisa alimentar e transportar esses coelhos para uma sala que eu vou mexer com eles todo dia. E aí esse cara não sabe nada de coelho, o que é que ele vai fazer? Ele vai alimentar os coelhos erroneamente, né? Se você não instruir, e aí, na hora de transportar o coelho, ele vai lá, vai catar na orelha do coelho e transportar ele pendurado. Pô, quem mexe com bicho aí sabe que essa é a maneira menos adequada para você pegar um coelho. O coelho ele fica super estressado, você pode lesionar ele pegando ele pela orelha. E eu já vi isso acontecer, né? Então, gente, pessoas treinadas, técnicas, tá? Veterinário, biólogo, zootecnista. É esse povo que sabe mexer com bicho, gente. Não adianta você vir com biomédico, tá? Tem uma noção, pode ter uma noção, mas quem mexe com bicho somos nós. Nós devemos fazer isso, tá? E, por fim, por que utilizamos animais, né? Por que, gente? Por que a gente tem que utilizar o animal? Por que não dá para substituir? Todas as pesquisas a gente coloca aqui o replacement, a gente substitui tudo. Porque doenças como raiva, varicela, artrite reumática tiveram tratamentos determinados em animais, né? A gente tem que ver como que esses agentes vão se comportar no corpo do animal, tá? E esse animal precisa estar vivo, né? Dependendo aí da circunstância que a gente for analisar. Câncer, AIDS, mal de Alzheimer são melhores compreendidos através da experimentação, assim como transplante de órgão, quimioterapia e alguns métodos diagnósticos como tomografia computadorizada foram primeiro estudados em animais, né? Então, hoje, se a gente faz a tomografia, se a gente faz ressonância, né, se hoje tem quimioterapia, foi testado em algumas cobaias, né? Então, pessoal, é isso. Sobre esse assunto aqui, ó, sobre o uso de animais, né, ética na experimentação animal, se você jogar esse termo aqui, ó, ética na experimentação animal, no Google e colocar assim, curso USP, vai aparecer um curso digital da USP que fala, né, sobre como proceder com experimentação em animais de laboratório, tá? Linkando aí toda essa questão de ética e bem-estar. É muito legal, eu fiz quando eu estava no mestrado, tá? Gostei demais, aprendi demais e pude trazer um pouco desse conteúdo para vocês. Ele aprofunda um pouco mais, então eu recomendo demais vocês fazerem esse cursinho aí na USP, é um curso de muita qualidade, tá? Ficamos por aqui, pessoal. Estou disponível, né, lá na nossa plataforma, lá no Fale com o seu mentor, tá bom?
Então, até mais.